Bom dia, meninas! Sejam muito bem-vindas ao PET 838. Opa! Mão na máquina! E hoje a gente vai fazer um conjunto de peças muito legais. Esse é o porta-joias que a gente já fez, né? E a gente dando continuidade a essa série, eu vou fazer o porta-lenço e o protetor de lente. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai fazer essas duas peças de uma forma muito simples, muito fácil e que você vai já ir conhecendo algumas etapas de como montar um sanduíche de peças pequenas, como usar manta. Então são peças que vão dar pra gente aí bastante conhecimento de algumas passagens básicas das peças que são feitas com patchwork ou, no caso, como a gente não tem trabalho no tecido, de costura criativa, certo? Então, o que vocês vão precisar? Para o porta-lenço, nós vamos precisar de 17 centímetros por 17 centímetros da cor A, que é estampada, e da cor B, que é a lisa. E antes que eu me esqueça, eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida mais criativa e tranquila fazendo patchwork do zero. Então, se você quer aprender a fazer patchwork, se você não sabe nada ou tem pouca habilidade, nunca fez patchwork, você está no lugar certo. E hoje a gente vai fazer essas duas peças. É sexta-feira, vamos fazer alguma coisa leve, descontraída para poder já colocar a mão na máquina, certo? Para esse protetor de lente, a gente vai precisar quase a mesma medida, uns 16 por 16 da cor A e da cor B também, só que esse a gente vai usar manta. Então, a gente vai precisar de uma manta ou R1 ou manta R2. Nana, você está falando grego. O que é uma manta R1? Manta R1 é uma manta acrílica. Deixa eu pegar para vocês. Essa manta acrílica que a gente vai usar, que ela tem resina de um lado, então ela é mais áspera de um lado e ela é fofinha do outro lado, tá? E ela tem espessuras, tem umas mais grossas, outras mais finas. Essa daqui é de 100 miligramas, né? É a espessura de 100. Você tem até de 200, tá? Mas de 100 já tá ótimo. A R2. Nana, o que é a manta R2? Pensa, se a R1 tem de um lado e não tem de outro, a R2 tem dos dois lados, certo? Então, a gente pode usar para esse trabalho tanto a manta R1 quanto a manta R2 também. Eu vou precisar de dois botões. Para fazer o fechamento do meu porta-lenço, tá? E é muito simples. E de linha de bordar. Eu peguei essa minha linha de bordar, vou fazer com uma linha rosa hoje. Eu peguei uma linha simples de bordar, tá? Você pode escolher para fazer ou o contraste com o seu botão, ou no meu caso, para ficar da cor do botão. Então, a gente vai precisar da linha de bordar, dos dois botões e das medidas de tecido 17 por 17 da cor A e da cor B. O que eu vou precisar para o meu protetor de lente? Eu vou precisar também de um corte de 16 por 16 da cor A e da cor B. A gente vai precisar finalizar com um colchetão. Vou abrir aqui, tá? Com colchetão. Eu, no meu ateliê, coloco esse tic-tac de metal. Aqui que a gente abre e põe, tá? Mas eu sei que vocês provavelmente não têm a maquininha que coloca esse botão. Então, uma alternativa para esse botão é o tic-tac que a gente vai... O tic-tac, como chama? Acabei de falar. Botão. Esse botãozinho de pressão que a gente coloca manual. Ele tem um nome, um colchetão. O colchetão que a gente vai colocar com a agulha e a linha também. Pode ser a linha de bordar também, tá bom? Então vai ficar bem fácil. Não vai precisar ter muito recurso para a gente fazer essas peças. Vamos começar
com as costuras, então a gente vai pegar e cortar 17 por 17. Da cor B eu já cortei, já deixei aqui. Mas a outra eu vou cortar agora com vocês, tá? Que eu sei que cortar normalmente é uma etapa que tira um pouco o sono, né, meninas? Deixa eu colocar minha tabuinha aqui de lado. Eu vou pegar um pedacinho de tecido que eu já tenho, tá? Que é muito... A gente vai usar um pedaço muito pequeno. Então, eu vou cortar 17 por 17 aqui. O que que eu faço? Eu tenho a minha placa, eu tenho um pedaço... Olha só, Sônia, não sei se você tá com a gente. Mas lembra que eu te falei? Quando que eu não tenho orelha? Como que eu corto? Eu só tenho um pedaço, não sei qual que é o sentido do fio. A minha peça é muito pequena, então não vai interferir o sentido ou não. Então eu pego uma parte que tá reta, alinho em uma das linhas da minha placa, tá? Alinhei. Deixa eu dar uma passadinha para ele ficar mais assentado. Deixa eu dar uma passadinha para ele ficar mais assentadinho, certo? Daí eu venho aqui na minha placa e eu posiciono em uma das linhas. Agora eu vi que essa linha não tá reta, ó, quando eu alinho. Então o que que eu vou fazer? Eu tenho que alinhar os 4 lados. Eu venho aqui, vou cortar com 18, porque eu vou ter que refilar aqui depois. Então eu já corto com 18. Deixa eu puxar aqui no 10 para ficar fácil. Puxei aqui no 10. Ok. Venho aqui, 10 mais 18 dá 28, certo? Venho aqui na minha placa no 28, corto aqui. Agora eu vou virar e vou acertar 17 desse lado. Agora eu venho aqui e acerto 10. Opa. 10 com 17, 27. Eu acerto 17 desse lado. Certo? Agora eu vou virar e acertar esse lado que tá faltando, certo? Venho aqui, vou acertar no ângulo reto, acertei um dos lados, agora eu acho o 17 do outro, certo? E aqui eu tenho 10 com 17, 27. Opa! E aqui eu acerto o meu outro lado. Agora eu tenho 17 por 17. Junto esse lado aqui, como é liso, não tem direito nem avesso. Então, se tivesse direito com direito, eu vou juntar direito com direito aqui e passar uma costura na volta toda. Esse eu já preparei, certo? Agora nós vamos preparar nosso protetor de lentes. O nosso protetor de lentes, eu vou usar um molde. Então, eu posso pegar o meu tecido, mais um pedaço desse tecido estampado, e agora eu vou montar com a manta. Então, só uma passadinha no estampado, que ele dobrou, certo? Eu vou montar com a manta. Como que eu monto? Direito com direito, ó, direito com direito, certo? E agora eu vou pegar a manta e colocar em cima de uma das cores. Pode ser dessa ou pode ser dessa daqui. Eu vou montar em cima dessa. Eu vou riscar o meu protetor de lente aqui na minha manta. Então, com o lápis 6B, eu risco o meu protetor de lente na manta. Por que que a gente não pode riscar com lápis normal? Vou pegar um lápis normal para vocês entenderem o porquê que a gente não risca com lápis normal. Olha só, esse daqui é um lápis
que a gente usa normalmente. Eu vou riscar. Entendeu? Ó, o lápis 6B e o lápis normal. Ele tem pouca grafite, eu não consigo riscar. Então, se você for riscar com lápis, principalmente a manta, que é difícil você riscar com a caneta fantasma, é difícil você riscar com giz. Olha só, eu vou riscar de novo. E riscar muito pouco. E olha o esforço que eu fiz para riscar. Eu venho aqui com o lápis 6B e... prontinho, já tá riscado, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou tirar o excesso, o que sobrou da minha manta, certo? Manta, eu já preparei um pedacinho de manta que eu preciso, né? As meninas arteiras têm sobrinha de manta? Meninas, é só colocar aqui, ó. Eu vou colocar e aqui eu fiz meu sanduíche. Frente com frente e a manta em cima, certo? Daí o que eu vou fazer? Deixa eu tirar essa sobra aqui de tecido. Vou tirar essa sobra de tecido. E aqui eu vou pegar meus pregadores e vou prender esse sanduíche. Certo, meninas? Por que eu não faço com alfinete? Porque como são muitas camadas, acaba sendo mais fácil eu fazer com pregador. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Normalmente os moldes, eles vêm no tamanho da costura, né? Então, por exemplo, esse aqui é meu molde de protetor de lentes, certo? Ele veio no tamanho da costura, onde eu risquei é onde eu vou costurar. Então, eu sempre tenho que deixar uma borda, eu sempre tenho que deixar um pouco de tecido na volta para eu poder costurar. Se por acaso eu risco e corto o tecido nesse risco, eu tenho que costurar para dentro. E daí a minha medida vai ficar errada. Então, toda vez que eu tiver um molde que não tenha marcação de costura, eu tenho que aumentar pelo menos aqui 1 centímetro a 1,5 centímetros para eu fazer a borda. Certo, meninas? Bom, a gente já preparou o protetor de lente, que a gente vai usar a manta, e o nosso porta-lenço. O que eu quero dizer daqui, dessa peça para vocês? Se vocês forem fazer outra coisa que precisa a manta, entenda que a lógica é a mesma, o fundamento é o mesmo. Eu coloco direito com direito e a manta por cima, tá? Para quando eu virar essa peça, a manta virar meu sanduíche. Então, suponhamos que eu tenho um trabalho de patchwork todo bonito que eu quero fazer, por exemplo, um caminho. Essa minha frente aqui é um trabalho, um bloco de patchwork lindo que eu quero fazer um caminho. Se eu for fazer sem viés, for fazer esse caminho virado, é assim que eu faço. Eu coloco o trabalho de patchwork, a manta. Se for grande, eu vou quiltar, ou seja, eu vou fixar essa manta no trabalho de patchwork e depois eu vou colocar o forro e vou virar, tá? Colocar a parte de baixo e vou virar. Se eu for fazer com viés, o que eu faço? Eu vou direto. Eu pego aqui, coloco o sanduíche, certo? Faço o sanduíche, que é, ó, direito, direito e a manta no meio. Faço o quilting, se for um trabalho grande, e coloco o viés, certo? Então, entendido isso, vamos remontar aqui a nossa peça. Vou colocar aqui. E agora a gente vai para a máquina de costura. A máquina a gente vai trabalhar com ponto reto, certo? Opa, a gente vai trabalhar com ponto reto.
costurando a nossa marcação. Deixa eu colocar aqui, ficou desalinhado. Costurando a nossa marcação do molde e na outra peça usando o pé de máquina, né? Que a gente vai costurar agora. Então, vem comigo. Minha máquina já tá pronta. Eu já deixei a agulha no centralizado aqui, certo? Começo sempre puxando a linha para trás e vou fazer um pé de máquina a volta toda. Então, vamos lá. Fecho, tá, meninas? Eu vou fechar meu pezinho de máquina aqui. Aqui eu vou fazer um vai e vem para travar bem essa costura, certo? E pronto. Fiz o pé de máquina na volta toda do meu trabalho. Fechei ele completamente, certo? Agora eu vou passar a costura de acordo com a minha marcação, bem em cima do meu risco. Então, aqui eu vou contornar o risco. Vou contornando o risco aqui. Encontrei aqui, certo? Então, fiz a volta, eu contornei todo o trabalho e agora a gente vai virar. Como que eu faço? Esse daqui, eu só preciso cortar as pontinhas aqui, cuidado para você não cortar a sua costura, tá? Deixa eu pegar a tesoura. Cuidado para você não cortar a costura, você corta a pontinha. Para poder virar e não ficar um monte de tecido na volta, tá? E aqui eu escolho um dos lados que eu vou abrir bem no centro. Pego o meu descosturador ou meu abridor de casa e vou abrir a costura aqui bem no centro de um dos lados. Por que é que eu não deixo sem costurar, então? Porque primeiro, quando eu costuro, eu marco o tecido e fica mais fácil eu virar e colocar a borda do tecido para dentro. Segundo, porque às vezes eu posso parar aqui e do outro lado parar um pouquinho mais avançado e isso causar um desalinhamento na minha peça. Então, eu costuro e depois descosturo. Ok. Vamos virar pro direito. Vou virar aqui pro direito. Ó, quando eu falei, vou mostrar pra vocês agora que a peça já fica marcada, ó. Tá vendo? Ela já naturalmente já vai virar, ó. Tá praticamente já virada. Eu só preciso ajeitar aqui, ó. Passar e já tá pronto. Se por acaso eu não costuro e deixo só aqui, costuro daqui pra frente e daqui de novo, o que acontece? Essa parte ela não vai ficar vincada. Então é possível que eu faça assim uma barriga assim, ó. Tá vendo? Uma barriga assim. E não fique certinho, mas como eu já costurei,
ela já tem uma guia e fica mais fácil eu ter um acabamento de qualidade. Eu vou pegar aqui o que eu uso normalmente para virar a minha pontinha. Um palitinho de comida japonesa, aquele não descartável que a gente usa, uma agulha de tricô. Existem as viradoras de boneca, né? Que são as hastes para virar boneca. Mas você pode usar com o que você tem em casa, tá? Uma agulha de tricô, um pauzinho limpinho de comida japonesa e tá tudo bem. Essa peça aqui a gente só precisa finalizar, mas ela já tá virada. Agora, a peça que tem manta e tem curva, eu vou aconselhar vocês a usar a tesoura de picote. Porque toda vez que a gente tem uma curva, principalmente essa curva para dentro, o que acontece? Se a gente não abrir a trama do tecido, ele fica repuxado. E na hora de virar, ele fica assim, o tecido fica puxado e fica muito feio. Às vezes nem vira. Então, a gente usa a tesoura de picote porque o próprio picote, o próprio desenho do corte faz com que essa trama abra. Lembrando que eu vou deixar um pouco de tecido em um dos lados que sejam retos. Eu nunca deixo para fechar no lado curvo. Eu sempre deixo aqui no lado reto. Então, eu vou deixar em qualquer um dos lados um pouquinho de tecido. Então, vamos lá? Vou começar já por aqui. Venho aqui e corto, certo? Deixa eu pegar aqui. Vou cortar, tô refilando, cuidado para não cortar o que você acabou de costurar, tá? Acontece. Eu já vou cortando bem rente aqui. Para eu poder fazer a curva. Tá dando para ver, Vlá? Com o tempo, a tesoura de picote ela vai perdendo o corte também, né? E tá na hora de eu já providenciar outra. Pronto. Aqui eu marquei antes para eu não me perder. Quando chegar aqui, eu vou deixar sem cortar. Tá? Aqui, ó. Pronto. Eu não refilei essa parte que eu vou abrir, porque se eu refilar, eu não tenho tecido para dobrar e fazer acabamento. Antes de eu abrir a costura aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso de manta. Então, venho aqui, tiro o excesso de manta. Vou tirar mais, deixa eu só enxergar onde tá o tecido, né? Pra eu não cortar a peça. Tiro o excesso de manta. Tá vendo? Eu vou deixar bem rente. Ó, tirei o excesso de manta, só ficou o tecido tem que ficar, os dois tecidos, tá? Eles têm que ficar, só deixei o tecido. Agora eu venho com o meu descosturador e abro aqui. Quando eu for descosturar, não descosture até aqui, porque senão na hora de abrir, o fio corre até aqui e você perde. Então, deixa pelo menos uns 5 pontos para você abrir, tá? Ó, tá vendo? A costura travou no finalzinho, porque senão eu vou ter dificuldade para finalizar essa peça. Agora eu vou virar no direito, certo? Vira com cuidado, né? Virei a peça no direito. Uso meu palitinho, show de bola, chuchuzinho. E vou virando, certo? Olha que simples. Aqui, como eu falei pra vocês, ó, eu já faço assim. Ele já tá praticamente na medida. Por que que eu deixo, tá vendo?
Porque eu preciso que eu vire o tecido para dar acabamento. Se eu refilo, eu não tenho essa borda. Então, tá bom. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar. Vamos passar aqui. Deixa eu puxar minha tábua aqui. Vou passar. Opa! O pecinho estava encaixado? Pronto. Agora tá firme? Tá. Eita! Então, vamos lá. Daí eu passo aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu usei a R1 ou a R2? Agora, a própria resina da minha manta já vai estabilizar a peça e já vai fazer a peça ficar do jeitinho que a gente precisa para passar uma costura de reforço. Agora, eu venho aqui e também passo essa daqui, né? Já passo, deixo em ordem. Aqui ao lado que eu tenho, que eu abri, alinho certinho, certo? E pronto. Já passei as duas peças. Deixa eu dobrar essas perninhas. Já passei as duas peças, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Deixa eu tirar esses paninhos daqui. Eu vou medir 5 centímetros, eu vou dobrar aqui. Vou dobrar aqui em bico. Eu vou medir 5 centímetros aqui e vou fazer uma costurinha de um lado e do outro. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, na minha... Dobrei certinho, tá? Juntei bonitinho. Vou pegar 5 centímetros. Lembra que a minha régua, ela já tem essa marcação grande de 5 centímetros. Então, vou alinhar aqui, ver se tá alinhadinho. E vou marcar 5 centímetros de cada lado. Venho aqui com o meu giz. 5 centímetros aqui. 5 centímetros aqui, certo? Será que deu? Acho que foi demais. Vamos bater. Ah, foi. Foi. Vou marcar assim, meninas. Perdão. Aqui, ó. 5 centímetros aqui. Viro pro outro lado. 5 centímetros do outro lado, certo? Cinco centímetros aqui e aqui, da ponta até aqui. Agora eu venho com a minha linha de bordar. Não enxergo nada. Ih, Vladimir, deixa eu cortar meio ângulo para colocar melhor. Eu estou resistindo ao meu óculos, mas pelo visto vou ter que fazer uma visita pro oftalmologista. E usar o meu óculos para colocar a linha, pronto, na agulha. Fazer um nozinho, aqui ó, venho aqui na minha marcação, 5 centímetros, venho 2, pego a outra pontinha e dou um nó. Outra pontinha e dou um nó. 1, 2.
tá? Um lado tá pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Venho aqui na minha marcação. E 2. Venho aqui, amarro. 1 e 2. Venho aqui, corto. Agora eu vou colocar o meu botão, certo? Vou colocar o meu botão aqui, junto aqui. Venho aqui. Um, 2, 3. Coloco aqui. Amarro 1. Amarro 2. E pronto. Meu botão tá pregado. A mesma coisa eu vou fazer pro outro lado. Agora a saga da linha de novo, né? Que minha linha acabou. E aí, meninas, vocês estão gostando? Viu como é bem simples? Com essa peça você vai treinar, fazer a sua costura reta, o seu pé de máquina. Já coloquei o seu pé de máquina, sua costura reta, o seu pé de máquina. Deixa eu juntar aqui. E também a questão de você posicionar o tecido frente com frente, né? Pra você fazer o tecido com acabamento virado, tá? 1, 2 e 3. Certo? Agora eu vou virar eu vou virar 1, vou virar outro, 2, e por último 3, tá? Pronto, já fechei aqui, corto bem rente. Deixa eu pegar meu tesourinho aqui de limpeza. Corto bem rente. Pra dentro, corto o outro também. E o outro soltou, não tem problema. E essa peça aqui tá pronta. Como que a gente vai colocar? Deixa eu soltar aqui. Eu venho aqui, coloco meu lenço de bolso aqui, certo? Abro aqui e abotoo de um lado, ó que simples. Abotoo de um lado e abotoo do outro lado. Você não precisa nem fechar a sua costura, tá? Aqui para ficar mais assentadinho, se você quiser passar, para ele ficar vincado, tudo bem, mas nem precisa. Essa peça tá finalizada. Agora vamos finalizar outra? Bom, essa daqui a gente vai fazer uma costura de reforço na volta toda, porque afinal de contas a gente tem que fechar essa boquinha. Diferente dessa, essa eu tenho que fechar. Daí, o que eu posso fazer? Ou eu fecho a mão com ponto invisível, ou eu passo uma costura de reforço aqui na máquina e tá tudo certo. Eu prefiro passar a costura de reforço, então vamos lá. Eu vou pegar, eu acho que ela soltou
Energia, amor, você coloca pra mim? Eu vou lá, coloco a minha agulha 100% deslocada. Minha agulha vai estar 100% deslocada para a direita, então se você tem máquina mecânica, é só você girar o botãozinho que desloca a agulha. Se você tem a digital como a minha, a eletrônica como a minha, você coloca no 00 e vai caminhando, ó, com a agulha. Vai caminhando até o final com a agulha, ela desloca totalmente para a direita. E daí eu vou passar uma costura na volta toda. Para fechar essa peça, certo? Aqui eu vejo se tá tudo certinho. Eu vou fechar essa peça com essa costura de reforço, né? Fazer uma costurinha de reforço aqui. Se para você ficar mais fácil, risca e costura em cima do risco, tá? Pega, risca, meio 0,25 centímetros para dentro e costura no risco, tá? Fica o que é mais fácil, o que for mais fácil para você. Bom, já fiz minha costura de reforço, que é a costura que faz a volta toda da peça, ó. Eu fiz minha costurinha de reforço. Agora eu vou colocar meu botãozinho, certo? Vou dobrar aqui, passar, né? Vou passar para ele ficar já no jeito. Então, deixa eu colocar aqui, eu vou passar, quando eu passo, o que que eu faço? Eu dou uma vincada na peça, né? Eu já deixo ela do jeito certo. Passei, meu ferro tá chorando. E agora a gente vai aplicar o botãozinho, né? Então, vamos lá. Olha só. O botãozinho. Você coloca esse para um lado, com o furinho aparecendo. Não coloca assim, que assim ele tá do avesso. Coloca assim. O mais gordinho você coloca com o furinho aparecendo e o de baixo com a pontinha para fora, certo? Eu vou marcar aqui onde eu vou colocar meu botão. Então, vou pegar meu giz e vou marcar aqui para eu ter uma referência, né? Que tem que ser o centro. Se quiser dobrar, é marcar aqui o centro, certo? Você vai marcar onde você vai colocar seu botão. E agora, a gente vai aplicar o botãozinho. Com a mesma linha, eu aplico o botão, tá? Esse daqui eu vou dar um nozinho de quilteira. E venho aqui e coloco o botão aqui. Já começo com... aqui. Coloco a linha pra dentro. Certo? E vou lá e faço 1, 2 de cada lado, tá? Precisa mais que isso. Vou aqui, passo pro outro botão. Vou 1, 2, passo pro outro botão, pro outro furinho, aliás, que botão, que nada. Pro outro furinho, venho aqui. 1, 2, passo para o outro furinho e acabou. Eu venho aqui mais 1 e 2, tá? Simples, fácil. Toma cuidado para você não pegar o tecido da frente, tá vendo? Para ele não aparecer. Eu vou vir aqui, vou dar... Opa! Vou fazer 1
e 2 nós, certo? Vou colocar a linha pra dentro e vou cortar, certo? Agora eu vou fazer o de baixo na mesma direção. Eu venho e faço a mesma coisa, dou o meu nozinho de quilteira, 1, 2, meu nozinho, começo aqui, certo? Coloco, posiciono ele e 1, 2, se enxergar ajuda, vou lá pro outro. Eu falo tanto que eu não enxergo no monoculista, que daqui a pouco vocês vão me dar um óculos de presente. Vai chegar um óculos pelo correio. 1, 2, certo? Vou pro outro. Bem simples. Eu gosto de fazer com a linha de bordar, porque se a gente fizer com a linha mesmo de costura, a gente tem que fazer mais voltas, né? A gente tem que costurar, fazer 4 laçadinhas. Então, eu acho que a linha de bordar, ela fica mais prática, além de ficar bonitinho, né? Prende melhor. E aqui mais 1, 2. 1. Já vou dar um nozinho nesse daqui mesmo. 2. Vou prender nesse daqui, ó. 3. Prendi. Coloco pra dentro. Saio pro outro lado. E corto. Prontinho. Nosso protetor de lente está pronto. Nosso porta-lente está pronto. O nosso porta-joias a gente já fez, não dá para fazer junto, porque daí a aula fica muito extensa. E aqui vocês aprenderam a mexer com a manta, a fazer o pé de máquina, a fazer a virada frente com frente para poder virar o seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se essa aula foi boa, comenta, manda, dá uma curtida, fala o que você quer assistir no próximo Mão na Máquina, manda para aquela amiga que tá, será que eu consigo fazer alguma coisa na máquina de costura? Fala para ela que aqui a gente começa do zero e é possível sim. Segunda-feira a gente tem nosso encontro às 8h38 da manhã e eu espero por você. Um grande beijo e lembrando que segunda-feira vai começar, eu tenho novidade para vocês, eu vou lançar um desafio e quero saber se você quer ser desafiada comigo. Bora? Bom final de semana e até segunda!